Que alegria esse encontro com vocês aqui. Muito obrigada por poder compartilhar agora algumas das reflexões que nós do Grupo Lagel estamos fazendo sobre gestão. É um prazer imenso, estou muito agradecida. Então vamos lá, vou contar para vocês um pouco da minha experiência numa área de gestão de política pública ligada à infância e provocar aqui algumas reflexões e quem sabe até algumas inspirações. Meu nome é Rosilene Crepaldi e estou muito feliz. A minha história começa um pouquinho lá atrás, que a gente vai acompanhar aí. É uma história simples, mas de muita alegria. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir aprender bastante coisa. Então, lá em 2001, começo de gestão municipal, estava trabalhando na Secretaria Municipal de Esportes aqui de São Paulo. E como a gente sabe, né, para você fazer uma boa gestão, você precisa se organizar, você precisa tomar algumas providências. E foi assim que começou aquele momento. Foi feito um diagnóstico sobre quais as políticas, programas, projetos que aconteciam na Secretaria de Esportes. E, pasmem, algumas delas eram mais dirigidas ao público adulto. Tinha praticamente nada dirigido às crianças. As crianças pequenas, então, nem se fala. Bom, isso se configurou como um desafio para todos nós que estávamos trabalhando. Por isso, a gente se remete à literatura, a gente se remete àquilo que a gente que já está consolidado. Aí a gente chama pesquisadores como nosso querido Pimentel, que traz essa discussão, né? O que tem a ver a gestão de lazer? Por que é importante termos pessoas capacitadas para tomar decisões nessa área de lazer? Então, primeiro se fez o diagnóstico e depois nós começamos a nos organizar para suprir aquela deficiência, porque a gente constatou que muitos das atividades que estavam em movimento naquele momento tinham ligação com adolescentes, adultos e até o pessoal da terceira idade. Mas o que fazer com as crianças? Como que a gente ia planejar? Como que a gente ia organizar? Identificar lideranças? Como é que isso ia acontecer? Bom, algumas das diretrizes que se estabeleceram, então, tinha o ponto de partida a questão da prioridade de atendimento das questões sociais. Nós tínhamos, naquele momento, dos programas, dos clubes, né, que estavam disponíveis, muitas atividades centralizadas, tinha muito pouca coisa na periferia. Então, a partir do diagnóstico que foi feito, o departamento de lazer, né, de eventos de lazer, criou um programa chamado Viva São Paulo. Esse programa Viva São Paulo manteve e ampliou, né, algumas ações dirigidas à área esportiva. Como eu disse para vocês, eu tenho certeza que vocês jamais imaginariam que a maior parte das atividades estavam ligadas ao futebol, né? Então, o Mais Esporte manteve aquilo que estava dando certo de futebol e ampliou para outros esportes, basquete, tênis e outras coisas. O recreio nas férias, que era um dos programas mais antigos da secretaria, né, com atividades de lazer nas férias, vinculados à Secretaria da Educação. O Nossa Rua, que também é outro programa muito antigo, as ruas de lazer, né, que este é um ponto que a gente vai discutir numa outra oportunidade. Programas sociais de inclusão pelo lazer, né, de inclusão tanto para o trabalho
quanto para a fruição mesmo do lazer de pessoas que muitas vezes sequer tinham entrado no clube porque achava que tinha que ficar sócio, pagar, né? E o nosso querido programa Ludicidade, que eu tive a honra de coordenar. Então, o que é esse programa Ludicidade, né? Ele seguia as diretrizes deste programa maior, que é o Viva São Paulo. Né? O programa Viva São Paulo, ele organizava, né? E ele tinha um fundamento de intencionalidade. Porque para um programa de gestão, para o gestor, né, é muito bom, né, é muito bom ele deixar claro a intenção para aqueles que estão usufruindo dos serviços. Por quê? Né? A intenção é dizer por quê, justificar, propor os objetivos. Então, quais eram essas diretrizes do programa? Né? Então, implementar situações que dessem qualidade e não só quantidade, né? Mas uma qualidade técnica, um investimento na formação dos profissionais que estavam trabalhando, a prioridade na implementação desses projetos com crianças e adolescentes, porque, como eu disse para vocês, eram poucas coisas que eram oferecidas, né? Porque muito da política pública destinada à infância, ela está ligada à educação. E algumas coisas em relação à assistência, mas lazer e recreação propriamente dito, tem pouca coisa, né? E são questões que a gente precisa se inspirar para tocar para frente. E também, como eu também, porque muito do que existia, ele estava centralizado em alguns bairros, né, onde a população tem um poder aquisitivo maior. Periferia mesmo, pouquíssima coisa. Bom, mas essas diretrizes, como a gente estava falando aí da questão da formação, ela tem um vínculo muito grande com a ludicidade. Então, qual é esse vínculo entre o lazer e a ludicidade? Eu trago para conversar comigo aqui das grandes inspirações que a gente tem. Uma, o nosso coordenador, professor Bramante, que traz na fala dele, né, essa ligação íntima entre o que é o lazer e a capacidade do ser humano se divertir, relaxar, porque quando a gente se sente bem, que é essa característica do lúdico, da ludicidade, a gente se reconecta, a gente se redescobre. Então, quando você tem a oportunidade de descansar, veja, nessa situação que a gente está vivendo na atualidade, a gente precisa daquele momento que você para tudo, que você desliga e se liga com outras questões maiores que têm a ver com a nossa cultura, a arte, o entretenimento e até uma atividade física que não tem uma obrigatoriedade, né? Não tem aquela questão da competição, embora a gente saiba que ganhar um jogo dá muito prazer, mas a sensação de bem-estar, esse caráter lúdico, que não tem um compromisso e que não tem como é que eu vou explicar? Ele não tem uma vinculação a uma produção, a um produto que vai ter uma troca financeira, né? Um perde-ganha que tem um vínculo aí mais ligado a esses aspectos mais econômicos. Mas é o simples bem-estar mesmo. Bom, isso tudo posto, qual era o desafio para nós, técnicos, gestores do programa? Criar um programa que pudesse garantir o direito de brincar. E esse direito que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e
tantos outros documentos legais. Então, vejam, a intenção do programa tem a ver com a garantia do direito de brincar. Então, o programa ele foi organizado, planejado em 3 grandes eixos. O primeiro, o da capacitação para atuar, porque a gente também precisa pensar que não é porque você vai brincar, que você vai trabalhar com recreação, com esse tipo de atividade, que qualquer um faz. Você precisa ter uma formação continuada, uma formação diferenciada. Você precisa conhecer o seu público-alvo, organizar os materiais que são mais adequados, os espaços, né? Descobrir espaços ociosos, muitas vezes, que não oferecem risco ou que possam oferecer desafios, mas não risco para quem está brincando. E a gente tem, quem conhece os centros esportivos, os clubes, aqui em São Paulo mesmo, sabe que apesar de ter alguns com um grande espaço físico, tem alguns lugares que oferecem risco, né? Ou porque tem material, né, resto de madeira, ou até alguns próprios, que a gente chama de próprios, né, são mobiliário antigo. Então, a gente precisa tomar cuidado mesmo, onde a gente vai atender esse público. E a terceira intenção era a questão da divulgação mesmo do Estatuto da Criança e do Adolescente para refletir sobre quais são os direitos e deveres das crianças e dos seus responsáveis. E, claro, a importância do brincar, porque é muito importante que a gente encontre esses espaços de brincar. Bom, vocês já estão vendo aí um dos objetos que foram criados para estabelecer esses espaços que eram seguros e também materiais que pudessem provocar a brincadeira. Porque, como eu disse, nos clubes, a gente não tinha nenhuma dessas informações. Então, criamos, com parceria internacional, inclusive, da Fundação Van Leer, né? Nós apresentamos o projeto, e nós criamos esses objetos, né? Então, mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais, né? Mas esse daí é o armário ônibus brincalhão. E aí nós apresentamos esse armário num congresso maravilhoso da IPA, Direito de Brincar, que é uma instituição seríssima que trabalha com a divulgação do artigo 31 da Convenção dos Direitos da Criança, que fala da obrigação dos gestores públicos em criar políticas ligadas à criança, né? Então, foi um momento muito importante que a gente pôde refletir sobre os conceitos, né? Sobre como organizar esses espaços, porque tinha lugar, vou contar aqui só para vocês, que o diretor do clube gostou tanto do armário que deixava o armário fechado no gabinete dele. A criançada só podia brincar quando ele estava lá, e ele abria, punha o brincalhão para fora. Então a gente fazia essas formações, olha, essa foto aí é de uma formação maravilhosa que aconteceu, foi um primeiro seminário que nós envolvemos muitos profissionais de educação física, pedagogia, sociologia, assistência social, e tudo isso acabou sendo materializado neste livro aqui, ó, que é muito lindo, às vezes que deve ter até disponibilizado no YouTube aí, no coisa. Se não tiver, depois é só fazer contato com a gente pelo site do Lagel, pelo Facebook do Lagel, que a gente dá mais informações sobre essa publicação aqui,
que foi muito interessante e que compactou um pouquinho essas estratégias, né, que nós fomos estabelecendo para fortalecer o programa Ludicidade. Então, uma das coisas mais importantes quando você faz planeja um programa é estabelecer parcerias que vão desde as parcerias individuais com as pessoas que vão tocar o projeto para frente, né, os profissionais mesmo, e com diferentes instituições, né, diferentes instituições que vão dar suporte para essas atividades. Então, nós fizemos brinquedotecas fixas nos clubes, aquelas que tinham espaço físico, e como eu disse, aquelas que não tinham, nós levamos o armário ônibus. Nós também fizemos as brinquedotecas móveis, eram 2 ônibus, vocês estão vendo aí a foto do nosso querido Brincalhão, né? O Brincalhão, ele ia para a cidade inteira, foi para a Paulista, antes da Paulista ser fechada, aliás, foi uma briga enorme essa coisa da Paulista, né? Mas que ainda bem que a gente conquistou e é um programa que está aí até agora. E o Brincalhão móvel armário ônibus, vocês viram aí, ó, que ele abre, né? Naquela foto anterior, ele estava fechado, mas ele abre e tem uma série de brinquedos dentro, né? Essa daí é uma vista de dentro do Brincalhão ônibus. Ele foi todo remodelado com a parceria da professora Adriana Freiberger, que é da Oficina de Brincar. Ela tem um site maravilhoso. Uma pesquisadora incrível, né? Muita coisa para ensinar também. É uma pesquisadora incrível, da Oficina do Brincar. Vale a pena aprender com ela também. E também nós tivemos aí a oportunidade de ir para fora, né? Então, como eu disse, essa experiência da Paulista com as crianças pequenas. Levávamos o brincalhão grande e o brincalhão pequeno e promovíamos muita brincadeira, muita coisa boa mesmo. Foi incrível, incrível mesmo essas aprendizagens. Quando a gente observa as crianças brincando, a gente aprende as melhores formas. Eu acho que assim, a melhor maneira de qualquer gestor ter sucesso no seu trabalho é investir na formação dos profissionais que vão atuar nesses programas. Então, o programa Ludicidade, ele promoveu muitos cursos, tanto para os profissionais como para a comunidade, né? Porque uma maneira de você aproximar o seu usuário daquele programa, você fortalecer, né? Fizemos diversas oficinas de contação de história, construção de brinquedos. Então, a própria reunião das pessoas para usufruir daquele tempo, né, de lazer também serviu para fazer essa formação e a divulgação de todo o trabalho realizado e também do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, o que dá o sucesso, que é outro ponto importantíssimo para o gestor, é realizar ações de acompanhamento e supervisão. Mas não é aquela supervisão que você coloca máscara e capa e passa só assim por cima. Não. É uma ação de supervisão ativa, de participação, de entrar na roda, de pular a corda mesmo, onde você vai conversando com as pessoas, você vai colhendo esses depoimentos, vai trocando experiências, registrando, né? Não só os elogios, mas as críticas também, chamando as pessoas que são críticas ao projeto para ajudar a fazer melhor. Então, um bom gestor, ele precisa
né? Tá atento àquilo que é solicitado, mas também tá atento a chamar as pessoas a participar, né? Da atividade como um todo. Bom, qual é o desafio? Agora é provocar, inspirar gestores para a gente conversar sobre como é que ficarão os espaços de brincar pós-pandemia. Isso é urgente, porque a hora que acabar, e vai acabar logo, nós vamos ter muita demanda. E é o momento de se planejar como que nós vamos usufruir deste lazer de uma maneira bastante segura e com as referências, né, como essa que o professor Marcelino nos deixa, de que é fundamental, né, este caráter desinteressado, esta vivência que todo mundo vai querer, né? Todo mundo, todas as idades, mas a gente precisa começar a inspirar as crianças, a formar as crianças para administrar o seu tempo de lazer, para fazer com que esse tempo de lazer aconteça durante toda a sua vida. E ela só vai conseguir fazer isso se ela fizer isso desde pequenininha. Então, fica aqui o meu convite para todo mundo. Precisamos criar espaços, planejar espaços públicos e também espaços privados. Mas para isso, a gente precisa pensar junto e fazer junto. E o Lagel está aí para receber sugestões, críticas, opiniões. Divulguem, participem, para que a gente possa ter um lazer muito, muito, muito bom para todo mundo. Fica o meu abraço aqui e até breve.